Finalmente, uma autorização de um concurso para Tribunal Federal TRF4 já está autorizada e devemos ter edital em breve. Justiça Federal é uma carreira e tanto, né? Vocês sabem que eu sou analista da Justiça Federal, da 2ª Região, então realmente é uma grande carreira. Técnicos ganhando em torno de 7.500 bruto e analistas ganhando mais de 12 mil reais bruto. Então, não é qualquer lugar aí no ramo privado que você vai ter esse tipo de salário, então agarra essa oportunidade e nesse vídeo eu vou te falar um pouco como você pode se planejar para conseguir a sua vaga. Fica comigo nesse vídeo que vai ser bem legal. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o edital. Como você vai se planejar baseado no último edital? Então eu vou mostrar para vocês agora como era o último edital, pegando dois dos principais cargos que geralmente são os cargos que as pessoas têm mais interesse, maior número de inscritos, que é o técnico do judiciário, que você precisa ter apenas o ensino médio para concorrer a essas vagas, e analista do judiciário, área judiciária, que é aquele cargo que você precisa ser bacharel em direito. Então primeiro vamos dar uma olhada nessa estrutura da prova. A gente pode separar as provas objetivas em duas partes. A primeira, a parte geral, que contemplou para os dois cargos português, 14 questões, e raciocínio lógico com 6 questões. Lembrando que essas matérias tinham peso 1, ou seja, cada questão que você acertava, você ganhava 1 ponto. A gente tem a parte das específicas, que são a maior parte da prova objetiva, porque são 30 questões no total, sendo que essa parte específica tem peso 2, ou seja, em 30 questões, cada uma vale 2 pontos, somaria aí um total de 60 pontos, basicamente. Direito administrativo, direito constitucional, direito civil, direito processual civil, direito penal, direito processual penal, direito tributário e direito previdenciário, isso para analista judiciário, área judiciária. O técnico tem um edital nessa parte específica muito semelhante, a diferença é que não vai ter nem civil, nem penal, e as matérias de direito, elas são tidas como noções, ou seja, um edital mais enxuto e menos aprofundado que aquele de analista. Ou seja, se você vai fazer analista, automaticamente você já está contemplando aquelas matérias de técnico. No último edital, a prova de técnico era de manhã e analista à tarde, salvo engano. Eu só sei que cada turno era um cargo diferente, então a pessoa poderia fazer os dois cargos. É claro que para isso você tem que estar muito bem treinado, né, para ter muita resistência para fazer 2 provas no mesmo dia, mas para quem já treina isso antes, se consegue fazer isso ok, é uma grande oportunidade. E tem as discursivas. O caso de analista é um estudo de caso, na verdade são 2 questões de estudo de caso, também com peso 2, e de acordo com o último edital, eram referentes a direito previdenciário, uma questão, e direito administrativo, outra questão. Já para técnico, era uma prova dissertativa, uma redação normal muito parecido com o que se fazia no vestibular, com o que se faz no Enem. Primeira dica para você fazer esse concurso: se planeje com base nesse edital. Então você vai agora criar o seu cronograma ou o seu ciclo de estudos. O que você tá falando, Carol? Não sei disso, não sei como montar o meu. Então, aqui tem uma playlist super especial para você, que você vai conseguir montar isso para você, para sua realidade. Esse é o básico, você tem que partir daí. Se você quiser começar com menos matérias, normalmente a gente começa com 5, eu recomendaria direito constitucional, direito administrativo, português, direito civil e direito tributário. No caso do técnico, a única diferença aí seria que ao invés de direito civil, a gente colocaria direito processual civil. Isso, no meu ponto de vista, seria um bom começo, tá? Muitas pessoas ficam me perguntando assim: ah, Carol, mas e se surgirem outras matérias? Gente, comece pelo básico, comece pelo que é certo, que é o que caiu no último edital. A chance dessas matérias se repetirem é muito grande. Podem surgir novas matérias? Podem, mas primeiro foque nessas que você sabe que devem cair
e depois você adicionar mais matérias caso seja necessário. Uma dica importante, a gente sabe que previdenciário está aí, né, numa tramitação da reforma, a gente não sabe bem, vai ser aprovado antes da prova, antes do edital sair? Não sabemos, gente, não tem como saber, a gente não sabe nem quando é o edital exatamente, também não sabemos se essa reforma vai ser aprovada e se for, quando será. O que eu tenho para falar para vocês é que vocês podem colocar nessa próxima entrada do cronograma ou do ciclo de vocês, que já dá para ter um espacinho, mas uma hora ou outra você vai ter que começar a estudar essa matéria do jeito que é hoje. O que eu recomendo é que você compre um material que te garanta que a atualização do material vai ser feita de maneira gratuita. E aí eu já entro mais ou menos na minha próxima dica, que é: tente adquirir materiais focados em concurso. O que eu tô falando para vocês é não comprar qualquer livro aí de direito constitucional, de direito administrativo. Eles podem ser muito bons, de teóricos, doutrinadores, muito bons. Mas neste momento você quer saber como a matéria é cobrada na prova, e normalmente materiais de cursinho são mais direcionados e mais focados nessa questão. Então, você ali já vai ter o básico da doutrina do que cai, a jurisprudência do que cai, você não vai ter que precisar ficar catando isso fora do seu material. Mas não se esqueça de ler a lei seca. Não é a coisa mais legal do mundo, eu não conheço ninguém que ame fazer isso, mas é necessário, é importante para sua aprovação. Estude a teoria, faça questões, muitas questões. Eu sempre reforço este ponto e faça revisões. Aqui também eu tenho vídeos falando como você pode fazer sua revisão e como você pode fazer suas questões de forma a otimizar o seu rendimento, o seu número de acertos. E é claro, não deixe de treinar a discursiva, é muito importante. No caso das pessoas que vão fazer analista do judiciário, área judiciária, é importante, claro, que você estude toda a teoria do direito administrativo e direito previdenciário para depois fazer os estudos de caso. Inclusive, você pode colocar, né, o direito previdenciário logo no primeiro ciclo ou no primeiro cronograma, já para aprender, mas é aquela questão da possível reforma, mas é uma coisa a se considerar, visto que você precisa treinar o estudo de caso. Não fica apavorado em estudo de caso, gente, vai dar tempo, é só você estudar a matéria e treinar bastante. Já o texto dissertativo de quem vai fazer para técnico, isso pode ser treinado desde agora. Separa aí em 15 dias você fazer uma redação de um tema anterior que caiu de alguma prova, né? Óbvio, um texto dissertativo, e já comece a treinar, encaminhe isso para uma corretora, para ela falar se o seu texto tá bom, se tá ruim, o que precisa melhorar. E aí, quando for se aproximando mais da data da prova, você vai encurtando esse tempo que você faz redação. Então, você faz aí de uma em uma semana, por exemplo, para treinar bastante. Gente, essas foram as minhas dicas para vocês a respeito de como iniciar o estudo para esse concursão. Eu acredito sim que dá para você começar a estudar agora, mas não é para dar mole não, é para começar a estudar agora firme. Por isso eu falei lá no início, primeira coisa, planejamento. Crie seu planejamento e siga, estude com consistência, com continuidade, que isso que é importante, isso vai te trazer a aprovação. Cola nas minhas dicas, viu? São todas as coisas que eu utilizei para poder estudar. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito nessa caminhada rumo à aprovação. Obrigada por terem assistido o vídeo até aqui, um grande abraço e estude para o concurso!